Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara Alencar e vamos continuar o nosso colorido, né? Desse castelinho aí do livro Mundo das Maravilhas, da Johanna Basford. Vocês já viram que eu dei uma testada nos tons de verde que vem e escolhi essa paleta aí, tá bom? São 4 tons de verde e o preto, tá bom? Escolhi usar quatro lápis. E eu espero que vocês gostem, tá bom? E eu vou deixar na tela as cores direitinho que eu for usando pra vocês ficarem sabendo, né, qual é a cor da vez. Então agora eu tô usando esse 742. E aqui o que é que a gente vai fazer? A base do topo da folhagem da árvore vai ser num tom mais escuro que a gente tem. E a gente vai fazer um degradezinho em cada parte que tem esse volume de folhas, né? Que tem no livro. Desculpa, eu não tô sabendo explicar talvez tão bem. Mas na hora que tem essas nuvenzinhas dentro da árvore, né, na folhagem, então a gente vai ter que colocar um tom mais escuro para dar o volume e a gente perceber no colorido o que tá mais para fora e o que tá mais para cima, tá? Então, tanto pro topo é a parte da árvore que pega mais iluminação, e nessas partes que parece uma nuvenzinha, quer dizer que tem uma parte que tá mais pra frente. Então, essa parte também é mais clara. Então, para dar esse volume, a gente vai fazer o mesmo sistema de como se estivesse fazendo pro topo, tá? Então, a gente bota o verde escuro na base e vai clareando na parte de cima do que seria a nuvenzinha. Por isso que em cima dela, a gente já bota escuro para ficar esse contraste. Tá dando pra entender? Eu achei meio complicado. Mas vocês olhando, vocês vão entender aonde eu tô botando esses pontos mais escuros e aonde eu tô vindo com a cor mais clara. Como vocês vão ver também, eu vou precisar voltar as cores de novo, tá? Principalmente depois que eu já for usando todos os tons, tá bom? Pra reforçar a parte mais escuras e também para preencher melhor a textura do papel, tá bom? Lembrando que meu livro é nacional, tá bom? Eu não tenho o internacional, o importado, mas eu acho que a maioria tem o nacional, né? E ele tem um pouco de textura, tá? Eu não conheço, o único importado que eu tenho é o Rooms, e todo mundo fala que a folha dele é diferente dos outros importados. Então, eu ainda não conheço a folha dos importados, dos outros, né? Então, vocês estão vendo que tá tendo textura sim, por enquanto. E eu escolhi um tom bem clarinho para ficar bem na ponta, tá bom? Depois eu vou vir voltando com as outras cores e depois eu vou trazer o preto, tá bom? Principalmente porque a maioria dos lápis de cor, as caixas de lápis de cor, não vem cores muito escuras. Então, por exemplo, esse verde mais escuro que eu usei é o mais escuro que existe nessa paleta do Super Soft. E ainda assim, eu acho um verde claro, certo? Para usar como sombra, por exemplo. Então, eu acho que nessas horas a gente precisa do preto exatamente para dar mais ainda esse contraste, tá? De profundidade. Então, nesse momento, com esse verde claro aí, eu vou tentar uniformizar ao máximo a minha folhagem da árvore, tá? Então, eu pesei um pouco mais a mão, tá? Não pesei demais, mas pesei o suficiente para preencher a maior parte da textura da folha. Eu sei que eu tenho a mão muito leve, então as minhas cores não ficam assim super intensas, né? Super fortes, tá?
eu não consigo pesar a mão demais, porque eu tenho muito medo de pesar demais e depois eu não conseguir vir em outras camadas. Então eu peguei de novo o verde mais escuro, tá? Pra dar mais essa ênfase no que acabou clareando, né? Porque na hora que eu pesei a mão, né, com o verde mais claro, é óbvio que vai diminuindo o contraste desse degradê que eu preciso, né? Então eu volto com o tom de verde mais claro, mais escuro, pesando também um pouco mais a mão, aí volto no verde intermediário e o bem clarinho eu deixo para passar por último, né? Porque ele não vai fazer nenhuma diferença, assim, tão grande, né? Então a copazinha da árvore ficou mais clara. Então agora eu venho com o preto, tá? Fazendo um pouquinho de sombra do castelo na árvore, tá bom? E dando mais ênfase aonde eu passei o verde mais escuro. Então todos os cantos do verde mais escuro que eu vejo que tem a necessidade de fazer essa sombra, né? Pra dar esse volume. É praticamente todos os cantos que eu passei o verde mais escuro, gente. Pra ficar com esse volume ainda mais nítido, tá bom? Então foi assim que eu fiz essa árvore. Lembrando que, gente, eu não sou nenhuma expert, tá bom? Eu também tô aprendendo, tá? E eu espero que vocês tenham gostando de aprender comigo, assim, né? Junto comigo. Eu aprendendo do lado aqui, vocês aprendendo do lado daí, tá? Então eu resolvi dessa vez deixar toda a paleta de cores aqui do lado do desenho, para vocês verem bem melhor como eu tô fazendo esse degradê, né? Para dar o volume das folhagens da árvore. Então, começando com 742, que é o que eu tô passando agora, tá? Pra dar esse volume. E eu vou passar ele, como eu disse, né? Em todas essas partezinhas onde a árvore parece que é uma nuvenzinha. Então, é o mesmo sistema das nuvens que a gente fez lá embaixo do desenho, tá? A parte de baixo tem que ficar mais escura e a parte de cima tem que ficar mais clara, porque é onde pega mais luz. Então eu vou fazer isso para todas essas nuvenzinhas que existem dentro da árvore, tá bom? Depois eu venho com 709, que é o verde intermediário, e eu subo um pouquinho esse degradê do verde mais escuro que eu botei no começo. Então eu vou subindo um pouco, não subo demais, tá bom? Porque tem os outros 2 tons de verde que a gente ainda vai passar. E senão fica muito escuro e não é o que eu queria também trazer para o desenho ficar uma árvore muito escura, tá bom? Também tem esse detalhe. Então depois eu vou vir com 744 e passar ele em toda a árvore, deixando a partezinha mais do topo, quase a borda, sem pintar, porque aí é o que eu venho com 710, tá? Para dar um pouco mais de iluminação a parte mais de cima, né? Eu acho que é a copa da árvore, né, que se fala. A parte mais de cima. Vou deixar um espaço, tá? Tem uma partezinha aí que ficou bem pequeno esse espaço, mas ele ficou quase todo preenchido. Mas mesmo assim eu vou vir com 710 e vou passar nessa borda, tá? De todos essas nuvenzinhas que ficam na árvore. Espero, sério, que tenha dando pra entender. Porque eu acho que até agora foi o lugar assim que eu pintei mais difícil de explicar o que eu fiz. Então, se você está assistindo até agora e está gostando desse conteúdo, desse colorido, não deixa de dar o seu like, que me ajuda muito. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativar notificações, apertando no sininho, para ser notificado toda vez que eu subir um vídeo pro YouTube, o YouTube poder mandar para vocês. Olha, Sara gravou um vídeo novo, vai conferir, tá bom? Lembrando que a programação aqui do canal está de
segunda a sexta, vídeo às 7 horas da noite. Salvo segunda, que temos 2 vídeos, um de organização às 3 horas da tarde e o de colorido às 7 horas da noite, tá bom? Então é isso, eu tô voltando com a cor 744, essa hora que eu tô pesando a mão. E mesmo quando eu pego a mão, gente, eu não passo esse tom lá em cima no topozinho pra não tirar essa partezinha mais clara, tá? Do 710. Então agora eu vou reforçar as cores mais escuras. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando de cima. E vou passar o preto, porque o preto que dá a dramaticidade, como diz Carol Pafiadagem. Então, fiquem atentos para ver os detalhes. E assim que está ficando nossa árvore, tá bom? Agora eu vou escolher os tons de marrom. Eu comecei com essas daí, mas eu já adianto que o 768 eu descartei, tá? Botei mais acho que uma ou 3 cores a mais, tá? Eu ainda não tenho muita experiência com árvore, vou ser bem sincera com vocês. E eu gostei do resultado final que ficou, mas não ficou um super resultado assim, tá? Mas eu gostei bastante. Lembrando que eu adicionei o preto, tá? Lembrando do preto. Porque esse marrom, por mais que seja mais escuro, pra mim é claro. Mais um motivo, né? Porque eu não consigo pesar a mão, então aí que fica mais claro mesmo. E eu apontei bastante o lápis, porque eu não queria levar essa cor muito pra cima, tá? E a árvore, ela é bem magrinha, né? Então, eu quis deixar essa cor mais escura bem no cantinho mesmo da árvore, né? Nas laterais dela. E trazer a parte de luz mais pro centro da árvore, tá? Fiz também uns detalhes no tronco, tá? Respeitando mais ou menos o que eu já tava vendo no desenho, só que eu dei mais ênfase, tá? No desenho tava essas partes do tronco, tava bem na borda da árvore, né? E eu saí trazendo mais volume para dentro da árvore. Então, depois eu já vim com a minha outra cor, subindo um pouco mais
esse tom de marrom para dentro da árvore, né? Ainda deixando o meio para eu trazer as cores mais claras, tá? Então aí o 781, eu já vou passando ele em toda a parte da árvore, desde baixo onde eu passei o marrom mais escuro, para ir uniformizando mais a textura do papel, tá? Então eu vim fazendo detalhes ainda no tronco, ainda sem preencher o tronco inteiro, tá? E eu voltei no 711. Minto, tô usando 784, tá? Para dar um pouco mais de volume aí nesse detalhe de dentro da árvore, tá? Então, a borda eu pintei de mais escuro e o resto mais claro, tá bom? Gente, eu cheguei a pegar o 768, apontei, mas não usei, tá? Escolhi outra cor, que ele é um pouco mais amarelado, tá? Que é o 785. Agora eu venho com essa cor para pintar a parte mais clara da árvore. Aí eu venho preenchendo tudo, tá? Vou pintando tudo, porque ela é o tom que eu quero que fique na parte mais clara. Mas acabei decidindo pegar mais duas cores, porque eu tava achando a árvore muito apagada mesmo. Então eu vim aí com 712, que é o preto. Comecei a dar mais ênfase na sombra, né? Que a nuvem tá na frente, então essa sombra que fica da nuvem na árvore. Vim passando ele em todas as partes de sombra, devagarzinho, para não ficar muito escuro, tá? Em todos os detalhes da árvore, né? As folhas fazem sombra nos galhos, então depois eu vim com esse tom mais amarelado, tá? Para deixar essa parte mais clara ainda mais evidente, porque tava tudo muito apagado. E eu também vim com um tom mais tijolo, eu acredito que seja isso, um tom mais tijolo, para fazer mais uns detalhes de degradê, para deixar a árvore um pouco mais escura, mais avermelhada também, porque ela tava muito pálida. Mas no final das contas eu gostei de ter usado esses dois, tá? Eu vou colocar aí a referência de cada um deles que eu usei. Foi o 722 e o 787. Confesso que ainda não ficou super perfeito, mas gostei do resultado final, tá? Então, a próxima árvore a gente continua no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!